Olá, paz do Senhor. O meu nome é Raíssa. Eu sou da cidade de São João do Manhuaçu, Minas Gerais. Eu gostaria de deixar um pequeno testemunho através desse áudio e falar um pouco a respeito do que o Senhor tem mostrado em relação ao anticoncepcional. Bom, eu, antes de me casar, sempre fui instruída pelos meus dirigentes, conselheiros espirituais, regentes de mocidade, que o Senhor não se agradava do uso do anticoncepcional. E eu casei e comecei a fazer uso desse medicamento. Pela minha rebeldia, sempre que eu dobrava os meus joelhos, o Senhor tocava no meu coração. Eu senti o Espírito Santo tocando no meu coração que eu tinha que me consertar. Então, eu conversei com meu esposo e chamei ele para fazer um propósito de oração, para que o Senhor viesse nos responder. Fizemos um mês de oração e durante esse um mês o Senhor não havia nos respondido. Nós terminamos o propósito, apresentamos o propósito a Deus e não conversamos mais a respeito disso, não falamos mais. Até que passado mais ou menos um mês, depois o Senhor respondeu. Numa madrugada, eu e meu esposo estávamos orando e eu terminei a minha oração, fui deitar e meu esposo continuou de joelhos. Então, o meu esposo disse que o Senhor dava uma visão a ele e ele via eu e ele debaixo de uma árvore muito grande e essa árvore dava frutos e esses frutos eram de amarelo cor de ouro. Ele dizia que nós estávamos debaixo daquela árvore. Os irmãos me perdoem a forma que eu vou falar, mas eu tenho que ser clara naquilo que o Senhor mostrou. Então, os irmãos, desde já me perdoem pelas minhas palavras. Então, irmãos, o meu esposo disse que nós estávamos debaixo daquela árvore, tendo relação sexual. E quando nós acabávamos, ele pegava o fruto daquela árvore, dava para mim comer, e ele comia também. E quando nós terminávamos de comer, nós cuspíamos a semente fora. Eu quero ressaltar nessa visão que quando meu esposo falou que ele também cuspia a semente fora, era porque ele consentia com o uso do anticoncepcional. Por isso o Senhor mostrava eu e ele cuspindo fora, porque eu fazia o uso e o meu esposo consentia com o uso. Então, quando meu esposo falou essa visão para mim, caiu no meu coração, irmãos, um temor tão grande que eu ali me arrependi e falei que eu não ia mais usar o anticoncepcional. A partir de então, começou uma luta entre o meu espírito e a carne, porque a minha carne dizia que era bobeira, que isso era fruto da nossa imaginação. Então, eu resolvi lutar contra a minha carne e eu dei mais ouvido ao Espírito Santo, porque vale mais, irmãos, negar a nossa carne do que entristecer a Deus pelas nossas atitudes. E passado alguns dias que o Senhor nos respondeu que eu fiz esse propósito com Deus de não tomar mais um medicamento, começou uma luta muito grande por parte da minha família e por parte da família do meu esposo. As pessoas não entendiam, nós não comentamos com ninguém a respeito desse propósito. E as pessoas não entendiam e diziam: vocês são infrutíferos. Quantas vezes eu e meu esposo tivemos que ouvir isso? Tivemos que ouvir que Deus ia cobrar de nós. Mas só o Senhor sabia do propósito que nós tínhamos feito. Só Deus sabia o que estávamos passando. Quantas vezes eu chegava em casa chorando, quantas vezes eu dobrava os meus joelhos e só tinha lágrimas, irmãos. Eu não tinha nem palavras. Até que, por fim, eu comecei a orar ao Senhor e falava: Senhor, se o Senhor
não me der um filho, tudo bem, eu aceito. Mas me dá forças para fazer a sua obra, para me dedicar mais do que eu tenho feito, para me doar mais para a tua obra. Eu já nem orava mais, irmãos, pedindo um filho. Então, passado algum tempo, acho que mais ou menos uns 2 meses, uma irmã chegou perto de mim e falou: Raíssa, eu queria te contar um sonho. Eu falei: pode contar. Ela falou: sim, eu sonhava que eu estava grávida e chegou o momento de ter o bebê, a criança. E quando eu ia para o hospital, a criança nascia morta. E os médicos, quando iam olhar aquela criança, viam que na mão daquela criança tinha muitas pílulas de anticoncepcional. Irmãos, quando aquela irmã foi embora, quando ela terminou de contar, eu ajoelhei, eu chorei aos pés do Senhor. Porque muitas das vezes, durante esse tempo em que eu fiz o propósito, que eu estava passando por luta, eu pensei em desanimar. Eu pensei em desistir, eu pensei em voltar atrás nas minhas palavras e não cumprir com o propósito. Mas Deus, Ele é fiel. Louvado seja Deus. E eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor usou aquela irmã para me contar aquele sonho. E eu quero dizer para você que se Deus tem te mostrado algo, o Senhor não vai te deixar confundido. Ele vai usar outras pessoas também para confirmar aquilo que Ele já tem falado. E isso aconteceu comigo, irmãos. E ouvir esse sonho que essa irmã contou me deu mais ânimo, mais força para continuar firme no propósito. Passado 1 ano que eu estava casada, eu não conseguia engravidar. Eu não conseguia, entende? Então as minhas esperanças já tinham ido embora. E eu sempre pedi perdão ao meu esposo, eu falava: olha, talvez seja pela minha rebeldia que eu não tenho filho, então me perdoa. E eu chorava muito, irmãos. Até porque eu não tenho família aqui no estado de Minas Gerais, né? Eu sou do Rio de Janeiro, do interior, então eu me sentia muito sozinha. Então, passado 1 ano, no mês de março de 2019, nós tínhamos nos mudado de casa, fomos morar em outra casa, e uma irmã me mandou mensagem dizendo assim: Raíssa, agora você pode ter um filho. Eu falei: irmã, eu não vou ter filho. Eu já estou tentando há tanto tempo, eu já pedi tanto a Deus que agora eu acho que Deus não quer que eu tenha filho. Não, e ela falou: Raíssa, Deus me disse que você vai engravidar. E eu falei amém, mas eu falei aquele amém, irmãos, não duvidando do Espírito Santo, porque eu creio que Deus revela. Eu creio que Deus fala. Não também duvidando da irmã. Mas dentro de mim, o impossível tinha crescido. E eu tinha me esquecido que eu servia ao Deus do impossível. Muitas das vezes, nós passamos por determinadas situações que nós achamos que o Senhor nos esqueceu. O Senhor esqueceu de sua promessa, mas Deus, Ele não se esquece das suas palavras. Nenhuma palavra do Senhor cai por terra, porque Ele é fiel. E eu sempre digo isso, irmãos, que por mais que eu passe por lutas, por provações difíceis nessa vida, mas eu sempre tenho no meu coração que Deus é fiel. E Ele fazendo ou não o meu querer, Ele fazendo ou não o querer dele, Ele continua sendo fiel nas nossas vidas. Então, passou 2 dias, o meu esposo foi no monte e Deus usou um irmão no monte e falou para o meu esposo que o Senhor via as minhas lágrimas, que eu me sentia muito só, mas o Senhor estava preparando uma vitória. Então, o Senhor dizia que nós não íamos mais andar em 2, mas ia andar em 3. O meu esposo chegou de madrugada me contando isso e ele me contou essa revelação. Eu falei assim: olha, se tiver na direção de Deus, as 2 revelações que eu recebi, amanhã mesmo eu vou fazer o exame, amanhã mesmo eu vou fazer o teste e
vamos ver o que vai dar. Então, quando foi no outro dia, eu fiz o teste de farmácia, também fiz o exame de sangue. E para a glória e a honra do Senhor Jesus Cristo, irmãos, deu positivo. Eu estava grávida. Glória a Deus. Eu só tenho a agradecer ao Senhor porque Ele tem mostrado o quão poderoso Ele é na minha vida. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele não tem deixado de mostrar a você, meu irmão, minha irmã, o quanto Ele é poderoso na sua vida também. Eu quero dizer para você, minha irmã, que tem tomado anticoncepcional, e para você, esposo, que tem consentido com o uso da sua esposa, eu quero deixar este testemunho que sirva como um alerta para todos nós. Se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto, ou de outros assuntos, eu quero te convidar a orar. Eu quero te convidar a dobrar os joelhos, levantar um propósito com Deus. Porque não adianta nós ouvirmos vários testemunhos e no nosso coração nós murmurarmos, na nossa falha humana, na nossa ignorância nós duvidarmos. Nós temos que buscar a face do Senhor. Nós temos que orar, nós temos que nos consagrar. Nós temos que perguntar ao Espírito Santo, será que da maneira em que eu estou está te agradando, Senhor? Eu não quero andar no meu querer, eu não quero andar na minha falha, eu quero andar diante da tua presença, debaixo da tua vontade. É isso que nós temos que fazer. Não murmurar do que o Senhor tem mostrado para os irmãos. O mesmo Deus que falou com eles, Ele fala com você também. Se você tem alguma dúvida, eu te convido a orar. Não murmure. Glória a Deus. Porque Deus ele é poderoso para responder. E não somente isso, irmãos. Mas eu quero falar com todos vocês. Que se você está buscando algo da parte de Deus e Deus te respondeu, então muda a situação da sua vida. Porque o arrependimento ele gera mudança. Glória a Deus. E eu me sinto muito feliz e muito alegre por esta oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.